porque o Superman é o maior super-herói de todos os tempos, rapaziada. Por que é? É porque ele é o mais poderoso. É porque ele é o mais forte, não é não? Hoje em dia, mesmo quem nunca leu um quadrinho na vida, quando vê um personagem usando uniforme colorido, identidade secreta, salvando pessoas e lutando pelo bem, pensa na palavra super-herói. Só que nem sempre foi assim. Na verdade, existe um personagem tão importante que ajudou a definir praticamente tudo que a gente entende como super-herói Olha aí, atualmente. olha aí. Mas como um personagem criado há quase 90 anos atrás conseguiu se tornar o maior super-herói do A bomba mundo? atômica. Como ele sobreviveu a guerras, mudanças culturais, Ele é forte. crises na indústria dos Porque ele é quadrinhos, forte. filmes fracassados Ele é e poderoso. décadas de transformação da sociedade. E mais importante ainda, porque justa. Já fizeram o Superman gay? Eu quero. Mas antes de te responder tudo isso, Já fizeram mesmo. se inscreve no canal se você ainda É o fiteiro. Ah, tá. não é inscrito, ativa o sininho das notificações, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história. Fizeram Senta aí. bissexual? Aí, agora sim. Primeiro, a gente precisa voltar para uma época onde os super-heróis simplesmente não existiam. Pode parecer estranho falar isso hoje, que a gente vive num mundo cheio deles. Batman, Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Hulk, Flash e por aí vai. Mas houve um tempo em que nenhum desses personagens existia. E mais do que isso, nem mesmo o conceito de super-herói existia da forma que a gente conhece hoje. Na década de 1930, os personagens mais populares da ficção eram muito diferentes. Existiam aventureiros como Tarzan, criado em 1912. Existiam heróis de fantasia O Conan? como Conan o Bárbaro, criado em 1932. Existiam vigilantes mascarados como Sombra, que surgiu O nos Sombra. programas de rádio em 1930 e depois ganhou revistas próprias. Caralho. E existiam justiceiros como O Zorro, porra. o Zorro, criado em 1919. Todos eles eram heróis. Alguns até tinham habilidades extraordinárias, mas nenhum deles era um super-herói. Eles eram aventureiros, guerreiros, espadachins, detetives, justiceiros. O conceito de uma pessoa com habilidades sobre-humanas, usando um uniforme característico para proteger inocentes, simplesmente não existia. E é justamente nesse contexto que aparecem dois jovens, chamados Jerry Siegel e Joe Shuster. Filhos de imigrantes judeus vivendo nos Estados Unidos durante um dos períodos mais difíceis da história moderna. O mundo sofria os efeitos da Grande Depressão, iniciada em 1929. Milhões de pessoas estavam desempregadas, empresas fechavam e famílias perdiam as suas casas. E enquanto isso acontecia, a ameaça de uma nova Grande Guerra Mundial começava a crescer na Europa. Foi nesse cenário que Jerry Siegel e Joe Shuster fizeram uma pergunta simples. E se existisse alguém forte o suficiente para impedir as injustiças que as pessoas comuns não conseguem impedir? Não um policial, nem um soldado, mas alguém verdadeiramente Super-homem. extraordinário. É engraçado, né? Que antigamente na dublagem realmente chamava ele de Super-Homem. Depois virou só o Superman. É que nem o joguinho do que o Bruno gosta, mano. O Marvel Rivals. Vi a rapaziada falando mal. Porque eles chamam o Homem-Aranha de Spider-Man. E tem uma fala do Homem-Aranha também chamando algum outro personagem. E é inglesão também. Vi a rapaziada falando mal. Não lembro agora qual era. Esse Ah, era o Guardians of Galaxy. É verdade. É verdade. Falando do Guardião da Galáxia, falava Guardians of Galaxy. Aí é uma mistura de português com inglês. personagem faria sua estreia na revista Action Comics número 1, publicada em junho de 1938, pela ainda chamada National Allied Publications, que viria a ser a DC Comics futuramente. Ali nascia Então, realmente o Superman é o primeiro herói. oficialmente o Superman. E aquele momento mudaria a história dos quadrinhos para sempre. É difícil até imaginar atualmente o impacto dessa primeira Ah, também teve essa, mano, do Green Goblin. Era o Green Goblin, mano. Era Green Goblin que falava. aparição. Hoje, a gente tá acostumado a ver personagens voando pelo espaço, É porque, pra falar a verdade, é bom dublado é tudo, pô.
A nossa língua é português, não tem pra que chamar alguma coisa em inglês. Tem ele falando Guardians of the Galaxy. Eu não vi esse, acho que eu vi foi do Green Goblin mesmo. Movendo planetas e enfrentando deuses. Mas em 1938 parecia algo inimaginável. Na capa da HQ, o Superman aparece levantando um carro acima da cabeça facilmente. Algo tão simples para os padrões atuais, mas completamente revolucionário para a época. Porque pela primeira vez, um personagem possuía habilidades claramente sobre-humanas. E mais importante, ele era um herói. Inclusive, o Superman original era bem diferente da versão atual. Em Action Comics número 1, ele ainda não voava. O seu poder era dar saltos gigantescos. Ó, A sua força era muito menor. A sua velocidade era mais limitada. Era comparada com uma locomotiva. era nefadozinho no começo. Mas a essência já estava ali. E aqui nasce algo que muita gente esquece. O Superman não surgiu combatendo invasões alienígenas. Ele surgiu Tu queria que chamasse o Kakaroto de cenoura? Oxe, lá vai. Que comparação da porra, meu irmão. Que comparação do caralho. combatendo problemas sociais. Na sua primeira história, o Superman impede a execução de uma mulher inocente que tinha sido condenada injustamente. Na mesma edição, ele enfrenta um homem que agride a própria esposa e interfere num esquema de corrupção envolvendo políticos. E isso é muito Ele bateu no protagonista. importante, porque muita gente olha para o Superman atual e imagina que ele sempre foi um herói focado em ameaças gigantescas. Mas a verdade é que as suas origens estão profundamente ligadas a questões sociais. Ele nasceu como um defensor dos oprimidos, um personagem criado para enfrentar injustiças que pareciam impossíveis de combater. E graças a isso, o sucesso foi imediato. A Action Comics começou a vender números gigantescos. O público ficou fascinado por aquele personagem que fazia coisas impossíveis. E a indústria dos quadrinhos entrou numa espécie de corrida pelo ouro. Menos de um ano depois da estreia do Superman, surge Batman em Detective Comics número 27 de 1939. Namor em Marvel Comics número 1, também de 1939. Eita, na moeda do comecinho também, caralho. E ainda no mesmo ano, surgem o primeiro Tocha Humana da Marvel A rapaziada fez como um dos primeiros heróis da Marvel. e personagens como o Besouro Azul da Charlton Comics. Eu gosto do Besouro Azul. Em 1940, chegam Esse Flash também é muito da hora. Flash em Flash Comics número 1 e Lanterna Verde em All American Que porra de Lanterna Verde é esse? Comics número 16. Em 1941, Ah, é verdade, o Quarteto Fantástico foi os primeiros. É verdade, é verdade. estreiam Mulher Maravilha em All Star Comics número 8 e Capitão América em Captain America Comics número 1. Em apenas 3 anos, a indústria inteira estava sendo inundada por personagens inspirados, direta ou indiretamente, pelo sucesso do Superman. Inclusive, a gente tinha ido assistir o filme do Homem-Aranha no cinema. Eu tava falando pra mais aqui. Quarteto Fantástico foi um dos quadrinhos que mais revolucionou e tal. Capitão América lutando contra o herói do Léo. Ei, boy! Mas existe um detalhe importante aqui. Quando eu digo que o Superman criou o gênero dos super-heróis, eu não estou dizendo que todos esses personagens são cópias dele. Batman, por exemplo, é quase o oposto. Mas mesmo assim, os dois compartilham uma mesma estrutura. A identidade secreta, o uniforme colorido, o nome heróico, o símbolo no peito, O Batman! a origem trágica ou extraordinária, o uso dos poderes para ajudar outras pessoas. Esse do Batman aqui foi muito bem falado, mas eu não lembro de nada desse filme. Eu vou ter que rever. A dupla identidade entre vida pessoal e vida heróica. Meduí. Hoje tudo isso é Meduí. senso comum, mas alguém precisou fazer primeiro. Até mesmo personagens criados décadas depois carregam essa estrutura, tipo o Homem-Aranha, Memes, por favor? Não, agora vocês já vão ter que julgar. criado em Amazing Fantasy número 15 de 1962. E isso se estende com praticamente todos os grandes heróis da Marvel e da DC, e de outras editoras que possuem super-heróis, tipo a Image Comics.
Esses personagens podem mudar a Imagem. personalidade, podem mudar os poderes ou a aparência, mas quase todos seguem um molde chamado Superman. Só que, pra mim, a influência mais importante é outra. Vai muito além das capas, símbolos ou superpoderes, porque o verdadeiro diferencial do Superman nunca esteve naquilo que ele consegue fazer, mas sim naquilo que ele representa. Antes dele, personagens poderosos normalmente eram aventureiros, guerreiros, exploradores ou até figuras mitológicas. O Tarzan já enfrentava animais selvagens usando força quase sobre-humana. O Conan protagonizava aventuras fantásticas. O Hércules realizava feitos impossíveis há milhares de anos na mitologia. Mas o Superman transformou o poder em responsabilidade Meu Deus do céu! moral e social. Ele não lutava porque gostava do combate. Ele lutava porque acreditava que Um assédio pra você, Egsten. podia ajudar. E isso acabou se tornando o coração do gênero inteiro. Quando o Capitão América enfrenta o nazismo, quando o Homem-Aranha salva alguém na vizinhança, quando a Mulher Maravilha defende a paz, quando o Flash arrisca a própria vida Mulher Maravilha defende a paz. para proteger até mesmo a linha do tempo, existe um pouco da essência do Superman em todos eles. Por isso, quando eu falo que o Superman é o maior super-herói do mundo, não tô falando de vendas, popularidade, 幸せなら手を叩こう。うんうん。幸 ou o tempo de publicação. Eu tô falando de caráter. Existem personagens mais violentos, mais complexos, mais modernos e até mesmo mais carismáticos, mas nenhum deles redefiniu O Superman. uma indústria inteira da forma que o Superman fez. O diferencial tá naquilo que o Superman representa. Isso fica evidente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E enquanto o mundo tentava se reconstruir depois de um dos períodos mais violentos da história humana, Eu gosto de o violência. Superman se transformava num símbolo de esperança. Toma. E esperança não significa acreditar que tudo vai dar certo. Esperança significa acreditar que vale a pena continuar tentando. Esse conceito começou a se tornar cada vez mais forte Pô, brilhando pra caralho. ao longo das décadas. Principalmente porque o herói tem poderes pela sua família biológica, por ter nascido como Kal-El em Krypton. Mas os seus valores, Vou fechar lá. ele aprendeu sendo Clark Kent na Terra. E os Kent ensinam algo fundamental para ele, que ter poder não torna alguém superior. Ter poder cria responsabilidade. Com grandes poderes, Clark. Quando Lex Luthor aparece, o problema do Superman não é derrotá-lo fisicamente. O desafio é fazer isso sem abrir mão dos próprios princípios. E foi justamente essa característica que começou a transformar o personagem em algo maior do que um simples super-herói de ação. Em Superman, As Quatro Tá, porra! Que desgraça de design de Superman é esse? Estações de 1998, Quando eu nasci. por exemplo, a gente vê como esse ser super poderoso continua enxergando as pessoas como indivíduos. Ele continua se importando com cada um, continua ouvindo e ajudando. Parece algo simples, mas isso é extremamente raro quando a gente fala de personagens tão poderosos. Em 2001, a HQ de Superman contra a Elite surge num momento muito específico, quando os quadrinhos dos anos 90 ficavam cada vez mais violentos e brutais, onde muitos começaram a ver o Superman como ultrapassado. E ele responde diretamente essa crítica, mostrando que pode sim ser tão brutal quanto os anti-heróis. Mas ele sabe que, se decidir quem merece viver e quem merece morrer, ele deixa de ser um herói. O Superman nunca foi um símbolo de força. Ele sempre foi um símbolo de luz De bondade. no meio da escuridão.
Isso fica claro em Grandes Astros Superman de 2005, quando ele descobre que tá morrendo e ao invés de passar os seus últimos dias procurando uma cura ou Caralho. tentando salvar a própria vida, ele passa os seus últimos dias ajudando as pessoas, resolvendo problemas, tentando deixar o mundo melhor do que encontrou. É nesse quadrinho, inclusive, onde a gente tem uma cena icônica, Ah, já vi essa cena. onde o herói, que é extremamente poderoso, simplesmente salva uma garota que tá prestes a tirar a própria vida, apenas Estraga a cena, estraga mesmo. com um abraço, apenas a ouvindo. Porque pra ele, toda a vida importa. E talvez nenhuma cena explique tão bem quem é o Superman quanto essa. Porque quando as pessoas falam sobre o personagem, normalmente lembram dos poderes, do voo, da visão de calor. Mas não é isso que faz o Superman atravessar quase 90 anos de história. O que fez isso foi a sua capacidade de representar algo que quase nunca envelhece: a esperança. Com o passar do tempo, o Superman fez sucesso também em outras mídias, como no rádio nos anos 40, que inclusive foi onde surgiu o conceito da Kryptonita. Vieram também os desenhos nesse período, e nos anos 50, até mesmo o primeiro live action do personagem. Mas em 1978, O filme. chega um dos momentos mais importantes da história dos super-heróis: o lançamento do filme Superman, dirigido por Richard Donner e estrelado por Christopher Reeve. Hoje, a gente está acostumado com filmes de super-heróis arrecadando bilhões de dólares. Mas em 1978, isso simplesmente não existia. Obras envolvendo super-heróis eram vistas como algo infantil. E esse filme mudou completamente a percepção do personagem, porque o Superman mostrou que aquele gênero podia ser levado a sério. Existe uma frase famosa usada durante a divulgação: Nem viu o que ele falou, pronto, por minha missão está cumprida. você vai acreditar que um homem pode voar. E o público acreditou, porque Christopher Reeve não apenas interpretou o Superman, ele se tornou o Superman. A sua interpretação ajudou a consolidar várias características que o público associa com o personagem até hoje: o otimismo, a gentileza, a compaixão, a postura inspiradora. E isso fez algo que poucos personagens conseguem alcançar. O Superman deixou de pertencer apenas aos leitores de quadrinhos, e agora ele pertencia ao mundo. Agora pode trazer o Bruno. Eu não sei como é que traz de volta, não. Eu só sei exercer o total, meu poder, o poder total meu. Mesmo quem nunca leu uma HQ sabe quem é o Superman. O símbolo do S atravessou fronteiras. Hoje ele é reconhecido em praticamente qualquer lugar do planeta, e isso é algo extremamente raro. Existiram personagens mais populares em determinadas épocas, ou que vendem mais em determinados momentos, mas poucos conseguem se tornar verdadeiros ícones mundiais. O Batman É que nem o Goku. conseguiu isso. O Homem-Aranha conseguiu isso. Mas eles só chegaram nesse patamar Por causa do Superman. porque o Superman conseguiu primeiro. Só que popularidade sozinha não garante longevidade. E isso nos leva à última questão desse vídeo: como um personagem criado em 1938 conseguiu continuar relevante por quase 9 décadas? É mesmo. Como ele sobreviveu às mudanças da sociedade, às transformações da cultura pop e às próprias crises da indústria dos quadrinhos. Acontece que existe uma diferença enorme entre ser popular e ser um símbolo. Popularidade muda com o tempo. Símbolos se mantêm. Isso porque a essência do Superman gira em torno de algo universal: a esperança. E esperança não pertence a um país, não pertence a uma geração, nem a uma cultura específica. Todo mundo entende. Houveram vários momentos que muita gente acreditou que o Superman tinha ficado ultrapassado, principalmente nos anos 80 e 90. Foi uma época onde os anti-heróis começaram a dominar os Ah, então é muito pica. quadrinhos. Inclusive, coloquei minha mulher pra assistir. Coloquei não. A gente assistiu juntos Watchmen. Ela achou muito legal.
Personagens agressivos e violentos passaram a chamar mais atenção, Ó, o Justiceiro. como Justiceiro, Lobo, Spawn A série ou o filme? O filme. A série é boa? ou o Venom. E nesse cenário, muita gente começou a enxergar o Superman como É não? antiquado, como bonzinho demais. Mas a própria morte do Superman de 1992 mostrou a falta que o personagem fazia, inclusive no mundo real. Mano, mas esse quadrinho é do caralho também. Foi um evento onde até os jornais noticiaram a história. Pessoas que nunca tinham Carai! lido uma HQ estavam falando Porra! sobre a morte do Superman. Porra! E a pergunta não era o que aconteceu com ele. A O jornal noticiando que o Superman morreu. pergunta era: e como fica o mundo sem o Superman? Isso mostra como o personagem já tinha se tornado maior do que as suas próprias histórias. Todo esse sentimento, inclusive, pode ser visto em todo o plot do quadrinho Reino do Amanhã, de 1996, onde o Superman abandona sua atuação como herói. E quando a situação começa a sair do controle, o mundo percebe algo importante: que força e poder não são suficientes. O mundo precisa de um bom exemplo, de um bom símbolo, como um farol que guia os barcos no mar escuro. Reino do Amanhã faz a pergunta: o mundo ainda precisa do Superman? E a resposta é sim, sendo o maior super-herói do mundo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você também acha que o Superman é o maior super-herói do mundo. É não, ele perde pro Robin. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. Todo mundo sabe que o Cavaleiro Amarelo é muito mais legal. Esqueci o nome do Cavaleiro Amarelo. Todo mundo sabe que ele é muito mais... Achei legal. Muito bom. Muito bom. Cabelo super-herói de Supremo.